Olá pessoal, já estamos chegando com o seu programa Cultura em Pauta e vamos destacar hoje o projeto Ler é Viver, que leva a leitura para crianças da comunidade. Eu converso com a bibliotecária e coordenadora do projeto, a professora Rosinha. Teremos ainda no quadro Arte do Mará uma matéria sobre a Morada das Artes e alguns artistas visuais do Maranhão. Eu recebo ainda o poeta e escritor Félix Alberto Lima para falar sobre o projeto A Curva dos 90. Fique ligado com a gente porque o seu programa Cultura em Pauta está só começando. Bom, eu começo o programa Cultura em Pauta de hoje, minha gente, falando de política pública, de livro e leitura, falando de um projeto muito bacana que leva a leitura para as comunidades. É o projeto Ler é Viver, coordenado por ela, que é bibliotecária, tem mais de 30 anos de atuação nessa área, a professora Rosa Maria Ferreira Lima, professora Rosinha, a qual tenho um prazer de recebê-la aqui no nosso programa hoje. Professora, seja bem-vinda ao Cultura em Pauta, tudo bem? Obrigada, Manuel. O prazer é nosso, viu, de estar aqui mais uma vez falando de livro e leitura, esse tema tão essencial e tão oportuno, principalmente nesse momento que nós vivemos, que o Brasil está passando. Então, temos que ter uma sociedade leitora, né? Que maravilha. Professora, antes de falar sobre o projeto Ler é Viver, né, que acontece aí na sua segunda edição, um projeto que está acontecendo, que vai acontecer, tem um segmento em 2024, né, com essa programação. A senhora também faz parte da Sociedade de Amigos das Bibliotecas do Maranhão, né? Sim, eu atualmente sou presidente da Sociedade de Amigos das Bibliotecas do Maranhão, que é uma entidade sem fins lucrativos, que foi criada com orientação do Sistema Nacional de Bibliotecas há 26 anos, para poder viabilizar e dar sustentabilidade às bibliotecas públicas, né? Porque nem sempre o poder público atende como deveria nessa questão da leitura, né? Questão da leitura, da cultura, da educação. Então, a Sociedade de Amigos, nós criamos, e foi com essa entidade que nós iniciamos o processo de modernização da Biblioteca Pública Benedito Leite, com projetos, né? E aí, daí a gente já desenvolveu com ela dezenas de projetos, como o Projeto Livro na Praça, que foi premiado como o melhor programa de incentivo à leitura para criança e jovem de todo o Brasil, um programa conferido pela Biblioteca Nacional, né? Nós fizemos o Projeto Livro Medindo Seu Vizinho, o ProLê, né, que é o que representa de concreto do setor público, né, da área de promoção da leitura, que é o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, o ProLê, mais de 10 anos, nós desenvolvemos aqui em encontros estaduais, regionais e municipais, tudo isso com o apoio e da Sociedade de Amigos das Bibliotecas. O ano passado nós fizemos, desde o ano passado, estamos concluindo o projeto Cidadania e Leitura, que foi desenvolvido com o apoio do Instituto Cultural Vale. Nós instalamos 3 bibliotecas comunitárias, que foram a Biblioteca Maria Aragão, na Vila Bacanga, a Biblioteca Comunitária Luiz Felipe Andrés, na Vila Ariri, e a Biblioteca Elisande Cardoso, na Vila Embratel, em bibliotecas com acervo de qualidade, com formação para os professores, para mediadores, acervo informatizado e com ações de incentivo à leitura para que a comunidade possa valorizar esse espaço como um espaço de lazer, de cultura e de conhecimento. Maravilha. Professora, só para quem está assistindo a gente em casa, compreenda bem, né? Esse nosso bate-papo hoje aqui, gente, a professora Rosinha, como todo mundo sabe, né? Ela já foi diretora da Biblioteca Pública Benedito Leite durante vários anos, né, professora? Eu trabalhei, na verdade, 40 anos na biblioteca, mas fui diretora 15 anos em períodos alternados, né? Eu saí da biblioteca, me aposentei em 2015, mas em 2013 nós inauguramos a biblioteca, deixamos ela com a biblioteca mais bonita, é a segunda mais antiga do Brasil, a mais bonita, mais moderna e mais bem equipada do Brasil. Nem a Biblioteca Nacional tinha os equipamentos que nós adquirimos para a Biblioteca Pública Benedito Leite. Que maravilha. E agora, por meio
da Sociedade de Amigos das Bibliotecas do Maranhão tem realizado vários projetos, várias ações, a exemplo de Ler é Viver, que é um projeto bem bonito, né, professora, que leva a leitura para as comunidades, para as crianças e jovens da comunidade. Né? O projeto Ler é Viver, ele é mais uma alternativa que a Sociedade de Amigos, com o apoio do Instituto Alcoa e da CEMED e das uniões de moradores dos bairros envolvidos no projeto, que são contemplados, encontraram para facilitar o acesso e o incentivo à prática da leitura. Porque a prática da leitura é um instrumento essencial para a construção da cidadania. Né? E como o próprio título do projeto já diz, Ler é Viver, porque quem lê vive melhor. Né? Quem lê, a leitura facilita a oportunidade de crescimento do cidadão. O sujeito que lê, ele sabe reagir com mais independência às circunstâncias do cotidiano, ele sabe argumentar com seus argumentos próprios. Né? E, sem dúvida, o sujeito, para ele que ele alcance esse estágio, é necessário que a relação do sujeito com a leitura ela seja frequente, variada e de qualidade, né? E isso o projeto oferece. Nós vamos desenvolver muitas ações de incentivo à leitura, tanto para o mediador, as ações de formação, com oficinas, com palestras, com workshop, com seminários e também com as ações de incentivo à leitura. Quando o trabalho de literatura, de incentivo à leitura com as crianças, desenvolve ações voltadas para a literatura integrada com outras linguagens artísticas, como a música, como a plástica, como o teatro, mas sempre tendo o livro como motor de crescimento, como fonte de inspiração. Professora, de acordo com essa importância que a leitura tem, se faz necessário se pensar numa política voltada para o livro e leitura, não é isso? É verdade. É preciso que se tenha consciência da importância e da função social e política que a leitura exerce na vida do cidadão, né? Porque nós não podemos mais achar que a questão da leitura data da época colonial, onde as classes dominantes impediam que a educação e a cultura se popularizassem como forma de manter o povo alienado da informação e do poder. Nós temos que ter consciência que a falta de leitura, ela contribui para o agravamento da miséria física e intelectual em que a grande maioria da população brasileira vive. A demonstração dessa tragédia são os 4 anos de trevas que nós vivemos, entendeu? Em onde se está se retomando toda a reconstrução de um país, principalmente na área do livro e leitura, com a retomada do Ministério da Cultura, do Plano Nacional do Livro e Leitura e dos planos estaduais e municipais do livro e leitura por todo esse país. Aqui em São Luís nós estamos criando, já há mais de 8 anos, a gente tenta criar o Plano Municipal do Livro e Leitura, que ele é que ele representa o que há de melhor para uma política pública nessa área. Então, ele vai garantir o acesso, o incentivo. O acesso como? Com a criação de bibliotecas públicas, escolares, comunitárias, entendeu? E ações de incentivo, feiras de livro, então, e programas de incentivo à leitura, como o ProLei, como outras ações que se pode e é necessário fazer para que a população seja leitora. Iniciativas como essa, né? Exemplo do projeto Ler é Viver, faz parte aí dessa... Com certeza, só que ele é um trabalho que ele corre por fora, que na verdade a Sociedade de Amigos, como outras entidades que trabalham também com a leitura, eles fazem o papel do poder público, né? Porque a gente vê que as escolas, a grande maioria não tem bibliotecas, então são as bibliotecas comunitárias que estão fazendo uma grande diferença nessa questão da ação, da incentivo à leitura, entendeu? Então o projeto Ler é Viver é mais essa alternativa, mais essa possibilidade, né, de acesso ao livro e ao conhecimento. Porque o livro é um bilhete de partida, como diz o poeta Bartolomeu Campos Queiroz. E a leitura, ela leva ao conhecimento, é o passaporte para o conhecimento,
que é o maior patrimônio que o ser humano pode adquirir. Esse ninguém nos toma, né? É verdade, professora. Agora vamos falar para quem está assistindo o programa Cultura em Pauta, o alcance desse projeto Ler é Viver, né? Já alcançou várias comunidades. Tem um quantitativo de crianças, de jovens? Nós trabalhamos, como eu acabei de falar, que a leitura tem que ser variada, permanente, de qualidade. Nós vamos trabalhar com 3 bairros, com 3 comunidades. Pedrinhas, certo. Maruaí, que nós lançamos o projeto sábado passado. O lançamento foi lá, Maruaí. Maruaí. E Coqueiros. Então nós vamos passar o ano inteiro trabalhando com essas 3 comunidades, desenvolvendo essas ações junto com os mediadores. O ano todo de 2024, exato, nessas 3 comunidades. Com os mediadores e com as crianças e jovens, até porque é mais na primeira infância que mais se adquire a prática da leitura. E tem um diferencial desse projeto também, que ele tem essa parceria com as escolas, porque é para fortalecer a vida comunitária, a união escola-comunidade, entendeu? Porque isso é muito importante, né? A educação, a leitura, ela, principalmente das bibliotecas, ela é a continuidade da escola, da educação familiar e formal. Professora, eu acredito muito na força da coletividade, sabe? E são iniciativas como essa sua, através da sociedade. Eu acho que, na verdade, que quem faz é a sociedade. Quem faz a cultura é o povo, né? Exato. Que é a própria sociedade, são os fazedores. Você já tem um trabalho, como eu falei, de vários anos atuando. Cada projeto, cada iniciativa, eu acho que ajuda a fortalecer, sabe? Esse plano, que existe a questão institucional, né? Como a senhora falou sobre o plano, a política de livre leitura, mas projetos pontuais como esse ajudam a fomentar a leitura, né? Eles ajudam, mas é preciso. Os planos são importantes, o plano municipal do livre leitura, o plano estadual, é preciso porque ele garante que o poder público atenda nessa área, que ele crie bibliotecas. Tem lei que não pode ter escola sem biblioteca, no entanto, a grande maioria das escolas não tem biblioteca. Elas têm depósito de livros desatualizados, tem até algumas que têm livros importantes, mas não tem uma biblioteca com um bibliotecário desenvolvendo ações de incentivo à leitura, tendo a biblioteca como centro. A biblioteca de uma escola, ela é a unidade mais importante de um projeto pedagógico do estabelecimento de um ensino. Então, é preciso, como você falou, que a população tenha essa consciência que é necessário, porque senão ela não reivindicar e não lutar para que isso aconteça, uma andorinha só não faz verão, né? Então, os projetos, eles vão caminhando, mas é preciso ter consciência dessa importância, ter consciência de que isso é necessário para viver melhor, né? Para poder contemplar o máximo possível, que a gente... ler é um direito humano, como diz já o Cândido. Exatamente. E também é importante você falar aqui, professora, os planos existem, as leis existem, mas mais do que isso é importante também que isso se coloque na prática, né? Ele é criado com uma lei, mas é preciso criar mecanismos para que a lei prevaleça, para que a lei funcione. Então, nós estamos criando o Plano Municipal do Livre Leitura, com a sociedade civil e o poder público, no caso do Plano Municipal, entendeu? Então, é importantíssimo, porque ele é que vai garantir a sustentabilidade dessas políticas, do acesso e do incentivo aos bens culturais que todo cidadão tem direito, né? Professora, para quem quiser conhecer mais sobre a Sociedade de Amigos das Bibliotecas do Maranhão, sobre esse projeto e outras iniciativas também. É só passar na Sociedade de Amigos, a gente tem o blog dos nossos projetos, certo. Nós temos o e-mail da Sociedade de Amigos, é sociamigos@gmail.com, enfim... .com.br e a gente está a sede da Sociedade de Amigos fica na Rua 2, número 304, lá no São Francisco. Né? Maravilha. Professora Rosinha, primeiro quero dizer que é uma satisfação, né? Depois de algum tempo, né, lhe receber aqui no nosso programa, trazendo na pauta de hoje livre leitura, falando desse importante projeto, que ao mesmo tempo é um projeto de leitura e de inclusão, porque você também trabalha a parte social e tudo isso.
Então, quero lhe agradecer e quando tiver um outro projeto, outras iniciativas, estamos aqui de Nós portas que abertas, agradecemos e garantimos que estaremos novamente aqui. Realmente é um projeto de inclusão, porque à medida que nós atuamos atendendo a população de baixo poder aquisitivo, digamos assim, que fica longe do acesso, longe dos teatros, do centro da cidade, da biblioteca, do raio de ação dessas entidades, desses mecanismos culturais, então é importante que ele já está sendo incluído, à medida que nós contemplamos e vamos até aquelas comunidades. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. É isso. E para a gente poder ler e viver melhor. E às vezes um projeto que você pensa que é pontual, mas ele pode fazer um efeito grandioso, Ele não tem, só naquela comunidade, mas reverberar. O desdobramento é importante, porque assim, leia e passe adiante. Você vê, quando a gente conta uma história para uma criança, ler uma história para a criança, ele já compartilha com os pais, com os amiguinhos. Então, a avaliação desse trabalho vai ser... você conversou sobre a leitura com seus pais? Você convidou seus amiguinhos para ir para a programação do projeto Ler é Viver? Então, isso tudo nós vamos avaliando, essa mudança de comportamento da criança em relação à leitura. E é importante porque é a partir daí que a gente vai vendo o percurso desses leitores, ou seja, o percurso de um leitor que a gente quer que seja crítico. Maravilha. Professora, mais uma vez, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço, né? Muito obrigada. Então, minha gente, recebi aqui no primeiro bloco a professora Rosa Maria Ferreira Lima, bibliotecária e coordenadora do projeto Ler é Viver. Olha só, não sai daí. Daqui a pouquinho eu volto com o seu programa Cultura em Pauta. E já estamos de volta com o seu programa Cultura em Pauta. E olha só, eu vou trazer para vocês agora, minha gente, o quadro Arte do Mará, com uma super matéria sobre a Morada das Artes, e também vamos destacar o trabalho de alguns artistas visuais do Maranhão. Confira. Em São Luís, as artes têm morada. Um casarão localizado no centro histórico da capital, na Rua Portugal. O espaço reúne coleções em telas, bustos, esculturas. Um grande acervo com diversas obras de artistas maranhenses consagrados que exportam sua arte para outros continentes. O Eduardo é um deles. Escultor há 25 anos, está entre os 8 artistas do Nordeste que trabalham o estilo clássico. Cada detalhe esculpido na argila revela traços de personagens históricos, cidadãos ilustres homenageados póstumamente e imagens religiosas. Mostrando para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo, onde a Atenas brasileira produz escultores, artistas que ainda bebem nessa fonte clássica. Essa que é a minha fonte, essa que me dá inspiração. De hoje, o Maranhão a gente está exportando para a Europa, Estados Unidos, né? Nossa arte, nessa linha, mais uma vez, nessa fonte da arte clássica. Isso para a gente mostra que esse é o caminho. E deixa como exemplos essas gerações novas. Vamos buscar beber nessa fonte. É que o Brasil é celeiro de grandes talentos e nas artes visuais o Maranhão se destaca. A natureza e o povo também são inspirações para os novos artistas que encontraram abrigo na Morada das Artes. Nós temos esse privilégio de ter aqui em São Luís a Morada das Artes, com o grande, como eu chamo, mestre dos mestres, que é o Luiz Moraes, né, e todos os outros grandes mestres artistas. Aqui é fantástica a terapia que se faz, né, aquela vontade de realmente ser artista, né, de ter valorizadas as obras, né, que a gente produz aqui. E é fantástico, é fantástico. É um privilégio para todos nós que
pintamos aqui, é um privilégio. A Morada das Artes é um prédio secular. Foi construído em 1883 para guardar mercadorias que chegavam no cais da cidade. Nos anos 2000 foi entregue aos artistas que, além de expor trabalhos, também participam de oficinas de pintura e desenho. Aberto ao público, o lugar também é ponto de visitação de moradores da capital e também turistas. A Morada das Artes nasceu há 21 anos atrás, né? E vem caminhando e a gente vem trabalhando junto e crescendo, porque ao longo dos anos foi ficando mais conhecida, não só a nível estadual, mas a nível internacional. Recebemos muitos turistas de todas as partes do mundo e há essa interação entre o povo que vem nos visitar sempre, né? A gente fica bem na entrada, na Rua Portugal, então os turistas, os ônibus que vêm, todos passam por aqui. Então a gente está bem de frente aqui recebendo o turista, os artistas, os profissionais e o nosso povo que está aqui aprendendo com a gente. A Morada de Tantos Talentos é recanto de cores e imagens, um espaço de história que a cada pincelada inspira o futuro. Eu me sinto pintando livremente, se eu posso fazer qualquer coisa na arte. A arte é para ser livre e ser sofisticada, para todo mundo ver o que está olhando. Que maravilha, minha gente, de parabéns toda a equipe aqui da TV Assembleia, né? Esse é o novo quadro aqui da TV Assembleia, Arte do Mará. Você pode conferir também no nosso canal do YouTube, TV Assembleia Maranhão. E olha só, não sai daí, daqui a pouquinho eu volto para falar de um projeto muito legal também, que é a Curva dos 90. Eu converso com o escritor e poeta Félix Alberto Lima. Eu volto já. Bom, já estamos de volta com o seu programa Cultura em Pauta. Minha gente, agora nós vamos dar destaque para um projeto, importante projeto, que resgata a memória artística e cultural do Maranhão da década de 90. Estou falando do projeto A Curva dos 90, Almanaque Cultural do Maranhão, idealizado por ele, que é poeta, escritor, membro da Academia Maranhense de Letras, que veio para conversar sobre esse projeto. Eu recebo o Félix Alberto Lima, é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Félix? Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês, com os nossos telespectadores da TV Assembleia, e para falar de um projeto que eu acho que é um projeto bem interessante, que a gente vai ter muita coisa aí para conversar sobre isso. Vamos começar falando da ideia, né, de como é que surgiu. A gente vê que é um projeto que reúne aí filme, livro, né, e também o disco, né, o vinil, e as músicas. São 12 faixas que estão disponíveis também nas plataformas, Félix. Mas eu gostaria que você falasse do processo de construção desse, que é um trabalho de pesquisa, um trabalho complexo, e eu diria que é um recorte aí, né, da memória artística e cultural de uma importante década, né, que foi a década de 90, não é isso? Pois é, é um trabalho bem exaustivo, cansativo até, são mais ou menos 3 anos de trabalho, pesquisando, levantando informações, garimpando coisas que marcaram a década e tal. Mas só para fazer um preâmbulo, assim, é um trabalho que, na verdade, é uma continuação de algo que a gente já fez lá atrás, que foi um resgate da memória cultural dos anos 80. Havia feito já com o Almanaque Guarnicê, com a primeira metade dos anos 80, e fiz depois com o Maio 86, que foram 2 momentos também que passam por aquela importante década e tudo. A década de 90 é uma década que aparentemente a gente não assim, na hora de lembrar, acha que foi uma década perdida, que não teve muita coisa, que pouca coisa aconteceu e tudo.
E eu fui começar a levantar informações e não, a década de 90 teve uma importância fundamental, assim, com fatos, com acontecimentos, com nomes que marcaram personagens, protagonistas de uma história interessante e que pouca gente conhece. E o papel desse projeto, que é um projeto multimídia, como você falou, ele contempla aí 3 produtos, que é o livro, é o filme documentário e é o disco também. Então, esses produtos, eles mapeiam, né, e trazem à lume uma memória que, para não ser esquecida, para que as gerações atuais e as próximas gerações conheçam um pouco dessa história recente nossa, que é uma história bonita, bem intensa, né, e efervescente, que marcou profundamente aí o Maranhão nesses últimos anos, aí, nesses últimos 30 anos, se a gente for falar assim. Agora, Félix, tem uma coisa que eu sempre falo aqui nesse programa, no rádio também, que nós precisamos estar sempre atentos, né, que é o lance da memória, né? Acho que é importante se pensar na memória, porque, como você bem disse, como que essa geração que está chegando vai conhecer quem veio abrindo caminhos, né? Pois é, isso é fundamental. A gente precisa cultivar a ideia da memória. Um país, uma cidade que não tem memória, ela não existe, ela desaparece. Eu acho que isso é fundamental. Então, assim, eu me propus a fazer isso e eu considero isso até um trabalho coletivo, não é um trabalho feito somente pelo Félix Alberto. Acho que teve muita gente envolvida. Na hora que você chama pessoas para dar depoimento no documentário, na hora que você vai colher informações em revistas, em jornais da época, na hora que você vai chamar artistas para participar do disco, para gravar músicas, a gente buscar músicas da época para trazer para agora, a gente acha que está dando um passo importante. Eu acho que todo mundo envolvido nessa contribuição. E, Emanuel, assim, e que fica muito claro uma coisa, nesse projeto, não é um projeto saudosista. A gente não tem aqui, não é um culto ao passado, ninguém está fazendo isso. Cada década, cada período tem a sua importância na história, na cultura de um estado, de uma cidade. Mas é o resgate da memória. Eu acho que, e o que tenho recebido de retorno sobre isso, de pessoas dessas novas gerações, de gente nova aí com seus 20 e poucos anos, que não viveram, mas que tem uma sede de conhecimento pelo que se passou ali naquele período. Então, acho que isso aí ajuda muito a criar essa memória, de deixar aí, é um legado que a gente se propõe a deixar. E acho que tem muita coisa legal aí para ser dita, para ser contada, e que e outra coisa, assim, que essas novas gerações aí entendam que lá atrás teve gente que chegou antes deles, os que estão na música, os que estão nas artes plásticas, aqueles que fazem teatro, aqueles que estão na dança. Teve muita gente que chegou lá atrás, que começou antes. Então a gente precisa conhecer que tiveram personagens, que tiveram protagonistas nessa história. Eu acho que isso é que é legal também. Certo. Então eu acho que o projeto ele marca muito a posição por isso. Por abrir essa janela da história, de uma história recente do nosso Maranhão. Félix, e pelo fato de você também ser jornalista, né, pesquisador, compositor também, né? Já está no movimento há muito tempo. Isso, de alguma forma, favoreceu para o resultado tão amplo, né? Uma entrega assim, tão ampla desse trabalho. E, como você bem disse, com várias colaborações. Pois né? Inclusive de jornais. Né? Isso. Eu fui mergulhar nesse passado através de revistas, jornais. Agora, uma coisa legal e é curiosa, você falou no detalhe, eu sou jornalista de formação. Então, assim, eu embora tenha sido um trabalho bastante exaustivo, cansativo em alguns momentos e tudo, mas eu fiquei muito à vontade e digo que foi um trabalho prazeroso, porque eu lá naquele momento, ali nos anos 90, eu era uma espécie de narrador em tempo real daquilo que estava acontecendo. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali participando da boemia, da vida artística e cultural da cidade, de São Luís, do Maranhão, eu também estava ali narrando, eu estava contando histórias quando repórter de jornal, de revistas e correspondente do Estado de São Paulo, enfim. Então eu estava dando a minha contribuição. Então eu fiquei muito à vontade de trazer essas coisas para agora, porque eu também ajudei a contar isso lá atrás. E claro, tiveram outras coisas que eu tive que recorrer a outros autores, a outros jornalistas também que ajudaram a compor essa história aí nos jornais, nas revistas e nos livros. Que legal, Félix. E assim, a gente está falando de memória, né, de resgate, e quando a gente vê um trabalho desse, estava falando ainda há pouco com a professora Rosinha, falando de política de livro,
e leitura que tem tudo a ver, né? Grande incentivadora aí do livro da leitura. Eu acho que quem faz a cultura, eu sempre digo isso, quem faz a cultura é a sociedade, né? Civil organização, são as pessoas, né? E esse trabalho traz esses personagens, né, Félix? Pois é, isso tem um peso importante demais, assim, e você mostrar o quão importante é a cultura para o desenvolvimento, para o crescimento de uma sociedade. A cultura, ela é uma espécie de força motriz, é ela que dá esse movimento, a dinâmica de uma sociedade. Então, acho que isso é fundamental. Se você for fazer um recorte, por exemplo, pela música, vamos pegar a música dos anos 90. A música do Maranhão, a MPB produzida no Maranhão, nunca teve um momento tão importante, tão fecundo, tão fértil, quanto foi nos anos 90, Manuel. Nunca se produziu tantos discos, nunca se fez tantos shows. Artista maranhense, um show de um Beto Pereira, de um César Nascimento, de um Mano Borges, reunia 7 mil pessoas, 8 mil pessoas no espaço cultural, numa casa de shows e tudo mais. As rádios tocavam de forma intensa a música do Maranhão, então ali os artistas viveram o seu ápice. Os artistas do Maranhão estavam participando de programas lá fora, era de Xuxa, era aí um outro no Faustão, era enfim. Então, assim, abria-se ali uma janela de oportunidade para a música, então a música viveu, acho que o seu ápice. Um movimento, né? Um movimento forte que todo mundo abraçou e tinha espaço. As rádios ajudaram muito nesse contexto, principalmente a Rádio Mirante FM e a Rádio Universidade. Foram duas rádios que contribuíram muito nessa abertura de espaço para o artista maranhense, para que ele fosse tocado nessas emissoras. E as casas também, né? Os bares, não tinha um bar que não tivesse um artista maranhense cantando música produzida aqui por eles. Hoje, diferentemente, claro, a gente não vai comparar. Eu digo sempre isso, o propósito do projeto não é comparar. Mas é natural que se dê uma olhada hoje no retrovisor e veja como era antes, e hoje assim, a música está muito mais pulverizada. Você, às vezes, o espaço é muito maior dado a músicas, para a música sertaneja, para o funk, para o piseiro e tudo mais. E a música produzida por artistas aqui de talento, que a gente tem de sobra, ela, às vezes, ela tem ficado em segundo plano. Então, acho que a gente é preciso olhar um pouco também pelo retrovisor para entender como que a gente conseguiu projetar um pouco mais a história, a memória da nossa música por esses mecanismos aí de incentivo. Você falou uma coisa importante, o lance da comparação. Eu sempre digo isso. Nós não podemos comparar esse tempo atual com 10, 20 anos atrás, até porque a gente vive um outro momento. É daqui para frente. Então, assim, mas assim, e o desafio, acho que esse projeto traz isso, é você utilizar estratégias, né, para fazer esse link do que foi os anos 90, do que é agora, do que está sendo, do que pode ser, né? E esse é um desafio, né, Félix? E é um desafio. Aí você pega, por exemplo, o exemplo de um dos produtos que é o disco. Aí a gente está pegando artistas, por exemplo, que eram à margem do que a gente chama de produto comercial de rádio. Você pega aí Adelino Nascimento, que era um cara que tocava lá nos rincões do estado, pelo interior do Nordeste e tudo mais. E a gente deu um tratamento novo para ele, se a gente vai conferir depois aí no clipe da Luma Pietra. A Luma Pietra é uma garota de 20 anos. Já esteve aqui no programa. Já esteve aqui no programa participando com você. Foi. E ela dá um tratamento super bacana para a música e dá um toque mais moderno, atual, ou seja, é daqui para frente. Aí você tem Ana Torres cantando, Raimundo Soldado, que é outra figura também à margem, que a gente pode chamar de artista fora da curva, e deu um tratamento de uma música eletrônica, quer dizer, uma música com uma pegada bem moderna, bem anos 2000, e está lá cantando também no disco. Aí você tem o hip hop, uma música de Mano Borges e César Nascimento, que é Papa Móvel, um tratamento bem modernoso nela, cantada pelo Preto Nando e Emílio Sagaz, e por aí vai. Então, cada coisa aí é aquela coisa, você tenta fazer as conexões de períodos, sem comparar e sem dizer, esse período é melhor, aquele período foi melhor ou pior. Então, eu acho que isso é o importante, é o papel do projeto, é esse. Maravilha. Agora, o projeto foi lançado no último dia 5 de dezembro, lá no Convento das Mercês, mas quem quiser adquirir esse trabalho, Félix? Esse trabalho está disponível aí o livro e o LP, eles estão disponíveis na Livraria Amei, no São Luís Shopping.
e também pelo Instagram do projeto, @acurvados90, você acessa lá e pode fazer o pedido também por ele. E o filme ele vai estar disponibilizado também aí nas plataformas digitais, como o YouTube, provavelmente deve passar aí na grade da TV Assembleia e de outras emissoras públicas aí. E assim, é um projeto democrático, coletivo e que cabe todo mundo. E todo mundo acho que acho que pode vir participar e conhecer o que está se falando, sobre o que ele está dizendo aí. O LP, o vinil também está disponível? O vinil também está à venda. Está à venda, Está à venda lá na própria MEI e também pelo perfil no Instagram do projeto @acurvados90, 90 com 90 venta. No Instagram, vamos só reforçar o Instagram. No Instagram, o Instagram é @acurvados90. Acurvados90. O 90 com 90 lá. E além de estar à venda fisicamente, o LP, ele também está disponível nas plataformas digitais. Né? As 12 canções estão lá, você pode ouvir, baixar, compartilhar com os amigos, enfim, e curtir, porque eu acho que ele está bem eclético, ele vai do jazz ao samba, ao reggae, enfim, tem de tudo aí um pouco, e eu acho que está um trabalho bem bacana, que revela muito do talento que a gente tem na música de hoje, e relendo coisas de ontem. Félix, no meio dessa pesquisa aqui, do resgate de toda essa memória aí dos anos 90, existe algum momento, alguma coisa que mais te marcou, assim, pode destacar aqui? Emanuel, assim, é difícil você pensar algo específico dentro desse contexto da pesquisa, mas eu sempre digo que há um recorte nesse trabalho aqui, que é por onde ele começa. A gente está falando de anos 90. Certo. Em dezembro de 1989, o governo estadual, em parceria com o governo federal, entregava o Centro Histórico de São Luís, que era a Praia Grande, restaurada. Ali começava um novo ciclo, que era a espécie do encontro da velha com a nova boemia que chegava a frequentar ali. E a Praia Grande viveu aquele momento, o auge dela. Uma Praia Grande bonita, restaurada, revitalizada, cheia de gente, bares, restaurantes. A cidade parecia outra. Então aquilo ali foi como se fosse a inauguração da década de 90, era aquela Praia Grande fervilhando de gente, com música, com cultura, com poesia, com teatro, com dança e com tudo. Então esse para mim é um marco, assim, voltar no tempo e olhar para aquilo como foi um divisor de águas para a cultura do Maranhão. Que maravilha. Félix, eu quero te agradecer, te parabenizar, né? Eu sei que não é um trabalho fácil, né? Você construir um projeto desse. E te parabenizar em nome de toda a equipe aqui da TV Assembleia. Afinal de contas, nós temos um pensamento nessa mesma linha, né? Onde nós acreditamos que é na força transformadora da nossa arte, da nossa cultura, mas precisamos pensar no resgate dessa memória. Isso, e para pensar a gente tem que fazer Exatamente. acontecer, a gente tem que colocar a mão na massa e tem que trazer isso lá. O que a gente isso não pode ficar guardado, isso não pode ficar esquecido. Então acho que o nosso papel como formadores de opinião, como gente que escreve, que fala, comunicadores que somos, acho que a gente tem que trazer isso para a luz de agora e que possa dividir com as pessoas isso. Acho que é o nosso papel. Então é movimento, a gente tem que buscar, botar a mão na massa e fazer acontecer. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aí. Claro que daqui para frente virão outros aí para contar as histórias das próximas décadas aí, dos anos 2000, enfim, por aí vai. Né? Maravilha, então quero te agradecer mais uma vez pela sua participação hoje aqui com a gente. Viu? Eu que agradeço aqui a oportunidade de dividir com vocês esse espaço para conversar sobre o projeto Acurvados 90. Bom, e para você que esteve com a gente, muito obrigado pela tua companhia. Lembrando que o nosso programa é exibido toda sexta, às 15h, com reprise durante toda a nossa programação. E também vai estar disponível aí no nosso canal do YouTube, TV Assembleia Maranhão. E eu me despeço hoje, gente, com um videoclipe da Ana Torres, uma releitura da música Você Gosta de Mim, de Raimundo Soldado. Arte e cultura na sua TV pública. Valeu, minha gente!